sobre o amor, viver em teus braços, confiar só em ti. O mundo não é o meu lugar, mas é onde eu devo mostrar que tudo contigo é tão melhor, que a vida perfeita ainda vem. E eu te amarei, eu te amarei por toda a eternidade, olhando em seu olhar. Se a gente viver assim, bom dia. Bom, há 499 anos atrás, estou brincando, há 500 anos atrás, há 500 anos atrás, Deus levantou alguns homens, algumas pessoas, para fazer uma reforma na igreja, né? Você já viu? Quando a gente precisa dar aquela reformada na casa. Isso aconteceu no início do século XVI, quando Martinho Lutero ele publica as suas 95 teses no dia 31 de outubro de 1517. Faz as contas aí, vai dar 500 anos. Na porta da igreja do castelo de Wittenberg. E ele faz isso protestando contra diversos pontos doutrinários que a igreja católica romana estava colocando como praxe da sua existência, e os princípios fundamentais da reforma desse tempo ficaram então conhecidos como os 5 solas da reforma protestante, ou os 5 somentes da reforma protestante. E um desses solas é o sola gratia, ou somente a graça. E eu quero... Já viu aquele negócio, aquela expressão, chegar chegando? Eu quero chegar chegando para falar para mim e para você que é muito difícil a gente viver esse negócio na prática. Porque é muito difícil para nós, seres humanos, aceitarmos o fato de que, primeiro, tudo que nós somos, a nossa existência, tudo que nós somos, e segundo, tudo que nós temos, tudo que nós construímos, tudo o que somos ou construímos se resume a uma palavra: graça. Graça. De uma forma bem resumida, bem simples, a graça é o oposto do mérito. A graça é a contramão do mérito, do merecimento. A graça nos diz que nós não podemos fazer nada, nunca, nem de pior, nem de melhor, para que Deus fique embasbacado, você viu? Nem tão bom, nem tão ruim. Nada que a gente faça chama a atenção de Deus, assim, de Deus ficar surpreso. Nada. Isso é a graça. A graça é um baita soco na nossa arrogância, na nossa soberba, na nossa suposta inteligência,
no nosso suposto intelecto, na nossa autossuficiência, vaidade, orgulho. A graça destrói tudo isso como uma avalanche. Eu quero ler com vocês um trechinho da carta de Tiago, no capítulo 4, versículos 13 a 16. Tiago 4, do 13 ao 16. Esse não é um texto muito utilizado para se falar de graça. Mas eu creio que para sermos reformados pela graça, a gente precisa pensar um pouquinho acerca do que a Bíblia traz para nós, refletido nesse texto de Tiago 4. Tiago 4, de 13 a 16, o texto diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, ao invés de viverem assim, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é diabólica, é maligna, vem do inferno. Esse é um trecho da carta de Tiago que tem muito a nos dizer sobre como a graça reforma as nossas vidas. Como a graça pode reformar as nossas vidas hoje. Aí deixa eu perguntar de novo. Quando? Hoje. Agora. Por que eu estou falando isso? Porque eu não tenho muita dúvida de que a forte tendência que a reforma, inclusive, trouxe, na perspectiva de afirmar que o que a graça alcança tem a ver com aquilo que a Bíblia chama, a teologia chama de salvação, não é algo que nós temos muito mais dúvidas acerca disso. É bom a notícia de que nós fomos salvos pela graça, de que eu não preciso fazer nada para ser salvo por Deus. Ele fez tudo. Ele fez tudo. Mas eu creio que nós precisamos hoje, nos nossos dias, reforçar ou reformar as nossas vidas. O fato de que aceitarmos que a salvação, essa coisa que tem a ver com, na maioria das vezes, na nossa mente, uma perspectiva futura. Quando eu morrer, quando Jesus voltar, venha pela graça, mas também que essa mesma graça que nos alcança eternamente, alcança as nossas vidas hoje, para conduzir as nossas vidas para a eternidade. Portanto, a graça não pode ser algo desconexo do nosso dia a dia. Não pode ser algo que enche o nosso coração de esperança no amanhã, quando, na verdade, existe muita graça para hoje. Quando os reformadores, há 500 anos atrás, se levantam, estava acontecendo um problema muito específico, como eu disse, na vida da igreja. O que estava acontecendo com relação a esse assunto, a graça, era o fato de que as pessoas estavam olhando para a salvação como algo a ser conquistado, merecido. A vida das pessoas, ou o grande medo, o dilema das pessoas daquela época era: o que é que eu preciso fazer para ir para o céu? Porque o inferno é muito ruim. Como é que eu posso fazer para não ir para o inferno, ir para o céu? Ou ainda, como é que eu posso fazer para ir para o céu direto, sem precisar passar um tempo no purgatório? E aí a igreja, para responder isso, pregava que tinha uma parte que o ser humano precisava fazer, com esforço, com mérito, através daquilo que ficou conhecido como as indulgências, que era comprar um terreninho no céu, direto, comprar o meu merecimento, comprar a minha entrada, ou ainda as penitências, as penas que as pessoas aplicavam para que os seus pecados fossem perdoados.
Então, nesse contexto, vêm os reformadores e dizem, não tem nada disso. Não existe isso. Não tem nada que você possa fazer para merecer o perdão de Deus, para comprar a sua existência na eternidade, no céu. Nada. Nada que você possa fazer vai fazer com que Deus olhe para você e diga, olha, agora ele é bonzinho, olha o que ele fez. Eu vou dar um lugar para ele no céu. Não. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 2, 8 e 9, ele deixa isso claro com relação à salvação. Ele diz que nós somos salvos pela graça. Salvos pela graça, por meio da fé. Por meio da fé. E isto não vem de vocês, não vem de nós. É dom de Deus. É dádiva de Deus. É presente de Deus. Não por obras. Para que ninguém se glorie. Para que ninguém possa dizer, está vendo? Olha o que eu fiz, por isso eu mereci a graça de Deus. Não, a graça é esse presente de Deus. Então, é o seguinte, rapidinho eu quero abrir um parênteses, porque eu não vou falar muito sobre essa perspectiva da graça, que acontecia nesse tempo, e que sim, por muitas vezes acontece hoje. Meu querido, se você ainda está vivendo uma vida religiosa, na plataforma de fazer algo de bom para que Deus te aceite, para! Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar esgotado. Você vai voltar a aplicar pena sobre você, porque todo dia nós, em algum momento, seja pensamento, ações, nós fazemos algo de ruim. Mesmo que você não faça algo de ruim, você acha que você só está fazendo coisa boa. Deus não está olhando para isso numa perspectiva de que, agora eu vou aceitar a sua vida. Não, esqueça. Esqueça. Existe uma diferença enorme entre o caminho da religião e o caminho do evangelho. O caminho da religião diz isso, faça algo, cumpra algo, deixe de fazer algo, então Deus vai te aceitar. Mas o evangelho diz, Deus já fez tudo, Deus já fez tudo, Ele já se moveu em sua direção, Ele te aceitou. Mas o que eu fiz? Nada, absolutamente nada, Ele fez tudo. Quando enviou o seu único filho, Jesus, para subir naquela cruz e morrer, quando você nem ainda havia nascido. E Ele te salvou. Pela fé no Cristo morto e que veio à vida aos terceiro dia. Nós somos aceitos. Nós somos aceitos. Simples assim, é isso. Pare de cansar numa vida religiosa. E aí talvez se pergunte, mas não é isso que é ser reformado pela graça? É isso, mas não é só isso. Não é só isso, tem muito mais graça. Tem graça para hoje, tem graça para a sua vida hoje, tem graça para a sua vida amanhã, segunda-feira. Tem graça para as nossas semanas, tem graça até Jesus voltar, ou até Ele nos chamar. Mas, infelizmente, nós temos insistido em viver uma vida desgraçada. Desgraçada. Eu quero te mostrar isso. Eu bolei um esqueminha aqui, numa pirâmide, que eu estou chamando de pirâmide da desgraça. Pirâmide da desgraça. A pirâmide da desgraça, ela é sustentada, o que dá base para a pirâmide da desgraça é a independência. Independência. A base da desgraça, da pirâmide da desgraça, de uma vida desgraçada, é a natureza humana. É a independência. E se eu posso citar alguém que poderia chamar aqui de pastor do presente século, dessa perspectiva, dessa vida, dessa pirâmide, eu convidaria Nietzsche para falar. Nietzsche eu chamo de pastor aqui porque duas coisas. Uma, ele era filho de pastor, e ele estudou teologia por 2 anos, até surtar, até ficar louco, até enveredar pelo caminho da independência do ser humano, da naturalidade do ser humano. E Nietzsche desenvolve uma reflexão muito interessante sobre o nosso tema, sobre os nossos dias, sobre viver ou como viver uma vida desgraçada.
que ele achava que não. Nietzsche dizia que para o homem, para o ser humano, se desenvolver, existir de fato, a primeira coisa que ele precisaria fazer é matar Deus. É tirar Deus, tirar o transcendente da vida, do dia a dia, da construção, dos relacionamentos, das atividades, tirar Deus. Porque tirando Deus, então, o ser humano conseguiria se desenvolver. Seu projeto, ele pode ser bem resumido no que ele diz no humano, demasiado humano, né, quando uma célebre frase de Nietzsche é a frase dos nossos dias, quando ele diz, ou ele sugere, você deve se tornar-te senhor de ti mesmo. E aí você vai viver. Torna-te senhor de ti mesmo. E aí você vai viver. O que não é nada diferente da proposta do diabo em Gênesis 3. Que negócio é esse? Você vai viver sendo governado por um Deus, seja como Ele. Em outras palavras, seja senhor de si mesmo. Infelizmente, Nietzsche, o diabo, seja lá quem for, tem conquistado uma legião de pessoas nessa vida de independência. E o que está por trás dela é um negócio muito bonito. É o desenvolvimento, é a independência. Veja, esse texto de Tiago confronta esse pensamento quando nos mostra que isso que Satanás e que vários pensadores, pessoas influenciadas pelo Deus do presente século enveredaram, nada mais é do que uma proposta de vida boa, mas que acontece em independência. E a vida boa proposta pela independência traz, pelo menos, e eu quero extrair aqui também desse texto de Tiago, duas ênfases. Primeiro, a ênfase cognitiva. Independência cognitiva. Cognitiva deriva da palavra cognição, que significa modo de perceber e interpretar a si mesmo. Ou qualidade daquele que é capaz de se conhecer. Essa coisa que muitas vezes nós achamos bonito. Olha como fulano é inteligente. Olha como ele é independente. Olha, toma as decisões. A ênfase da independência, eu queria que você fosse bem honesto com você mesmo, ok? Como eu fui comigo, enquanto Deus falava comigo acerca disso aqui que a gente está conversando. A ênfase da independência diz que é horroroso viver sem depender dos outros. Você já achou isso legal? Diz que é horrível depender das pessoas. Diz que é uma virtude não depender. É sinal de inteligência. É sinal de diferencial. A ênfase da independência preconiza a autoglorificação. Glória para si mesmo. Sou eu quem faço e aconteço. Tudo depende de mim. Eu que corro atrás e consigo. Talvez você esteja vivendo sua vida assim. Eu corro atrás e consigo, eu trabalho e consigo. O mesmo Tiago diz, irmãos, que não basta a gente ouvir ou ler a Bíblia, a gente precisa tornar a palavra verdade. Pense se você não tem lidado com o seu trabalho assim. Depende de mim. Depende da minha inteligência, depende do meu currículo. Eu corro atrás e consigo. É assim, hoje ou amanhã, eu irei para tal lugar, para aquele lugar, para aquela cidade, vou passar um tempo ali, vou passar um tempo acolá, vou planejar, vou construir, baseado na minha própria inteligência. Eu me conheço, eu sei quem eu sou. É triste, muito triste, mas a verdade é que nós vivemos numa sociedade que vê virtudes na independência. As pessoas enchem a boca para falar que uma criança de 2 anos é independente. Olha que bonitinho. Ela consegue comer sozinho, ela consegue ir no banheiro sozinho. Isso é terrível, é diabólico. Deixa eu falar isso aqui de público. Por favor, não fale que a Liz é independente.
Porque ela não é. Ela não é independente. Ela precisa de muitas pessoas. Ela precisa de Deus para ela existir. Não fale que seu filho é independente. Não ache isso bonito. Não é. Não se autoglorie na sua intelectualidade, na sua cognição. Isso é ou faz parte da pirâmide da desgraça. Isso é terrível. Porque simplesmente é uma mentira. A Bíblia, aliás, nos mostra que o que trouxe desgraça foi exatamente a motivação pela independência. Mais uma vez, viver de favor, para com isso. Viver de dependência é desonroso. Para. A desgraça da independência convenceu o ser humano de que é possível ser como ele, independente dele. Olha só a soberba. É possível ser como Deus, mas independente de Deus. Desgraça. Achar que nós não precisamos do favor dele, descansar no amor dele, de que a nossa independência, a nossa cognição vai dar conta de tudo. Não dá. Mais ainda, a pirâmide da independência ou da desgraça traz também, antes de você querer bater em mim, deixa eu falar, a ideia de que a independência financeira é algo bom. Eu nunca tinha prestado atenção nesse texto da forma como eu prestei dessa vez, mas o texto diz assim, que as pessoas daquela época viviam na independência cognitiva, na ideia das decisões. Eu faço isso, faço aquilo, vou aqui, vou acolá, eu viajo, deixo de viajar. Por quê? Para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. O que motivava a vida das pessoas era o dinheiro. Ainda bem que isso não acontece hoje. A vida desses primeiros leitores girava em torno do dinheiro. Eu, infelizmente, olhando para a nossa sociedade, e aí um parênteses, nós vivemos na nossa sociedade, temos colocado a nossa vida em função do dinheiro. Essa tal independência financeira na prática, presta atenção nisso. A tal independência financeira na prática, na maioria das vezes, é uma verdadeira dependência idólatra ao dinheiro. Em algum momento da história falaram para a gente que vai estar tudo certo no dia em que eu conseguir olhar para a minha conta e dizer assim, agora eu não dependo de mais ninguém. Mentira. Você depende de um dos piores falsos deuses, que é o dinheiro. Aliás, o próprio Nietzsche fala algo a respeito disso. A previsão dele é, com a crescente ausência de Deus na cultura ocidental, nós substituiríamos Deus pelo dinheiro. Veja, aquele que disse, nós precisamos matar Deus da sociedade. O que ele fez foi, e aí nós vamos colocar um outro Deus, o dinheiro. O dinheiro. Você tem depositado a sua confiança no dinheiro? Na sua conta bancária? Ou talvez você olhe para a sua conta bancária e ela esteja vazia, mas aí você tem depositado a sua vida, todo o melhor do seu ser, mas eu quero fazer tudo para que um dia, e aí você talvez já tenha até planejado tudo, eu terei X na minha conta bancária. E aí quando eu tiver isso, eu vou ser independente financeiramente. Deixa eu dizer algo para você, não é praga, tá bom? Quando esse dia chegar, pode ser que a única coisa que reste na sua vida seja o dinheiro. Mais ninguém. Pode ser que no dia em que você conquiste a sua tão sonhada independência financeira, você olhe para o lado e não tenha mais a sua esposa, seu marido, seus filhos. Acabou tudo. Até a empresa. Só ficou
Você e o dinheiro. Que vida triste, desgraçada. Desgraçada. E aí, irmãos, qual tem sido o impacto gerado por vidas baseadas na pirâmide da desgraça? Sabe qual tem sido? O impacto tem sido cadáveres, morte, morte. Mortes físicas, literais, mortes relacionais, mortes emocionais. É a vida baseada na independência que faz com que você olhe para quem está do seu lado e você acha que, por causa da minha inteligência e por causa do meu dinheiro, eu não dependo dessa pessoa. A vida baseada na pirâmide da desgraça é o que faz com que você olhe para a sua conta, com que você olhe para o que você tem conquistado, ou para que você olhe para o seu projeto de conquista, e sabe o que começa a acontecer? Num primeiro momento, talvez ainda de forma implícita, mas logo vai se tornar explícito, você vai achar que também não depende mais de Deus. Afinal, você já está servindo outros. E esses outros, deuses, como diz o Tim Keller, deuses cobram sacrifício. E no dia que você viver baseando a sua vida em outros deuses, achando que eles são graciosos, você vai ver que você vai começar a negociar a graça com o seu cônjuge, com os seus filhos, com o seu funcionário, com a sua igreja, com as pessoas que estão aqui. Aliás, você já alcançou a sua independência. Só sobrou você. Vida desgraçada. Vida de morte. Mas, sola gratia. Somente a graça de Deus pode trazer vida para esse negócio podre que muitas vezes nós temos vivido, que a nossa sociedade está vivendo. Talvez você tenha escutado até aqui, você queira arrancar seus cabelos. Eu vou confessar para você, eu ouço muito da pirâmide da desgraça e eu falo, Deus, me tira desse negócio. Talvez se você estiver sendo aí honesto consigo mesmo, você vai dizer, poxa, como muitas vezes eu estou baseando a minha vida nisso, mas quando ainda nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus nos trouxe nova vida em Jesus. Então, ao contrário da pirâmide da desgraça, existe a pirâmide da graça. A pirâmide da graça. E a pirâmide da graça de Deus tem como base a dependência. A dependência cognitiva. Enquanto Nietzsche diz que nós devemos tornar Senhor sobre nós mesmos, trazendo morte, destruição, o Evangelho nos oferece o contrário. Quando o apóstolo Paulo, ele não queria desagradar a Deus, e no momento de ascensão no seu ministério, ele percebe que não tem como, porque existe um espinho na carne dele, algo que faz ele perceber que não tem jeito, eu não consigo ser bom. E aí ele pede, Deus, tira esse negócio de mim, tira esse negócio de mim. E Deus fala, a minha graça te basta. O meu favor. Paulo, não é pelo que você faz, é pela minha graça. A graça. Mas não é pelo tanto que eu estudo? Não, não é. Mas não é pelo tanto que eu me dedico? Não, não é. Não é por eu administrar bem? Não, não é. Não é por eu ser moralmente bom? Não, não é. Não é por eu tomar boas decisões? Não, não é. Não é. Não é pelas minhas forças, absolutamente não é. É pela graça. E aí talvez você ouça isso tudo, olhe para a sua vida e se você começa a perguntar como eu fiz, mas como assim? Eu preciso fazer isso tudo? Pois é.
Mas não é por nada disso. Não é por nada disso que nós podemos então jogar na cara das pessoas a nossa soberba, quem nós somos, o que nós construímos. Ou na nossa própria. A nossa sociedade demasiadamente, vive uma vida de baixa autoestima. Precisa o tempo todo se encontrar, precisa olhar no espelho e dizer, olha o que eu construí, olha o que eu fiz. Mas preste atenção nisso. Nada que eu e você façamos, nada que a gente possa construir, nada precede a nossa existência. Deixa eu te explicar aqui. Quem é que faz alguma coisa? É uma pergunta tosca, mas quem faz alguma coisa? Quem faz alguma coisa, é filosofia, gente. Quem faz alguma coisa é quem existe. Não é verdade? Quem não existe não consegue fazer alguma coisa. Estão comigo? É um ser que existe. Agora, no nosso afã de pensar como independente, planejar bem, escolher bem, estudar muito, ser organizado, ser bonzinho, nós nos esquecemos o simples fato de que nós fomos criados. Não tinha como você estar fazendo nada disso se você não existisse. Da inexistência, um dia, você passou a existir. Olha que lindo isso, pensa nisso. Do nada, você passou a existir. Do pó da terra, originou-se gente. Alguém soprou ar nas suas narinas. Isso é graça. Deus soprou ar em você. E aí vamos lá. Ah, mas eu fiz alguma coisa para merecer existir. Não! Como é que pode? Quem não existe não faz nada. Você não fez nada para merecer existir. Eu não fiz nada para merecer existir. Ninguém, nenhum ser humano. Por isso a Bíblia nos lembra. Como é que vocês podem viver essa vida baseado aí na independência? De uma maneira desgraçada, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Ou alguém aqui sabe. Você pode olhar para o seu planejamento para amanhã, cara. Mas se amanhã de manhã Deus não continuar soprando ar nas suas narinas, todo o seu planejamento não vai existir. A gente precisa deixar essa pergunta ecoar. O que é a sua vida? O que é a sua vida? Você já parou para pensar nisso? O que é a sua vida? Para você existir nesse momento, Deus te criou. Deus te criou. E Ele fez isso como um presente, pela graça. A nossa música do vídeo de início hoje, né? Em algum momento ela diz, o que é a vida sem você perto de mim? Nada, porque ela não existe. Ela não existe. O que é a vida longe de Deus? Nada. Tem uma canção, vale a pena você ouvir quando você puder, chamada Pulmões, do Paulo Nazaré. Paulinho é amigo nosso. Ele cantou essa música junto com os Arrais. Está aí no YouTube, em qualquer lugar que você procurar. E tem uma parte da música que diz assim, quem sou eu para questionar, se até o ar que enche os meus pulmões vem de ti, e não são meu. Vamos fazer um exercício, faz assim, dá uma respirada bem funda aí. Assim. Isso aí não é seu. Isso aí é graça. Não é seu.
O ar que nós respiramos de forma autônoma, automática, não é independente. Não é independente. Portanto, se o ar que nós respiramos não é nosso, muito menos o que você acha da sua inteligência, da sua cognição. Toda a sabedoria e conhecimento estão em Deus e vêm de Deus. Eu gosto muito da forma como a Bíblia nos apresenta isso através da vida de Daniel e dos seus amigos. Porque quando Daniel e os seus amigos, inseridos na cultura da Babilônia, são expostos a uma cultura idólatra, distante do verdadeiro Deus, e que muitas vezes coloca diante deles a oportunidade deles pularem de cultura, oferecendo a eles uma série de promessas. A Bíblia diz que eles decidiram não se contaminar. Eles decidiram, mantiveram os pés firmes de que não, existe um Deus, um só Deus, que me criou pela graça. E tudo vem dele. Se ele quiser me dar isso ou não dar aquilo, vem dele, é graça, é dádiva, é presente. E aí, Daniel 1, versículo 17, o texto diz assim: a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Mas não é só teologia que Deus ensina? Não! Toda a inteligência. Você sabe fazer conta bem? Isso aí não vem de você, isso aí não veio da sua faculdade, isso aí veio de Deus, é graça. Você pensa bem, você sabe escrever bem, então isso aí não veio de você, isso aí não veio de quantos livros você leu, isso aí vem de Deus. Em Deus está toda a sabedoria, todo o conhecimento. Portanto, o sucesso do seu negócio não vem da sua capacidade, vem de Deus. Dependa da inteligência, da sabedoria que vem de Deus. Isso é graça. Mas ainda, a pirâmide da graça também nos diz que nós devemos depender de Deus. Toda a nossa estrutura. Mas tem alguma coisa diferente da pirâmide da desgraça. É verdade. Porque a pirâmide da desgraça diz que o que nós precisamos depender é do dinheiro. E Deus diz, dependa de mim em tudo. Em tudo. Porque não é o dinheiro que faz com que você seja feliz. Não é o dinheiro que faz com que você viva uma vida de graça. O apóstolo Paulo disse, eu aprendi a viver, seja com muito ou com pouco. Mas por que o apóstolo Paulo consegue falar isso? Porque um dia ele ouviu Deus dizendo, a minha graça te basta. A minha graça. Deus quer cuidar de mim e de você, pela graça, integralmente. O que inclui satisfação, alegria, paz. Independente se tem ou não dinheiro. Assim. É assim. Nós, como igreja, temos vivido alguns momentos dos nossos meses em que nós olhamos para o nosso orçamento, olhamos para a nossa conta e a gente diz, está faltando dinheiro. Aí a gente faz a nossa parte, a gente desafia, ora. Mas deixa eu afirmar um negócio aqui que Deus tem me falado. Cara, nos últimos dias, eu não tenho dúvida que Deus tem multiplicado o dinheiro. Porque Ele é o dono da prata e do ouro. Não somos nós. Até o privilégio de nós contribuirmos é graça. É alegria. Então Deus, esse mesmo Deus que nos criou pela graça, logo, também nos sustenta pela graça. Ele me criou pela graça. Eu olho para mim
E eu chego à conclusão que eu existo. Faz mais uma coisa aí, dá um beliscão em quem está do seu lado. Dá um beliscão aí. Belisca assim. Vai doer, não vai? Então, é sinal de que você existe. É sinal de que você existe. É sinal de que Deus te fez pela graça. Deus te fez pela graça. Você existe. Presta atenção, você existe. Deus te fez pela graça, ok? Glória a Deus, aleluia. Deus te fez pela graça. Deus te fez pela graça. E agora? E agora, sabe o que Deus diria para mim e para você? Deus diria assim: o que é que você fez para vir a ser? E a nossa resposta é: nada. Então Deus continua dizendo: então continua assim. Mas como assim, Deus? Continua assim. Mas continua fazendo nada. Mas como assim, Deus? Eu não preciso fazer nada? Não. Agora deixa eu cuidar de quem eu criei. Agora deixa eu cuidar de você. Se nós concordamos que Deus nos criou a partir do nada, pela graça, Ele fez. Nós vamos precisar ouvir dele. Então, eu que trouxe você à existência, eu também sustento a sua existência. Então, não faça nada. Fica aí. Mas como assim, Deus? Fica aí? Fica aí. Fica aí onde? Na minha mão. Na palma da minha mão. Eu sustento o universo na palma da minha mão. Não queira pular dela, achando que você vai dar conta. Aí Deus fala: dependa de mim assim, ó. Assim como o Tiago propõe para a gente. Ao invés disso, de viver uma vida independente, viva assim, na mão de Deus. Se Deus quiser, eu vou fazer isso. Se Deus quiser, eu vou fazer aquilo. Se Deus quiser, eu vou continuar tendo fôlego de vida. Se Deus quiser, eu vou construir, vou conquistar. Se Deus quiser. Eu não entendi ainda. Aí Deus fala: então, olha para os passarinhos. Se você não entendeu até agora, pensa nos passarinhos. Hoje eu vim por trás, pela área rural, e eu vi vários. E aí Deus fala para mim e para você: então, os passarinhos, como é que eles vivem? Vamos lá. Eles plantam? Não, senhor. Eles colhem? Não, senhor. Eles ajuntam em celeiro? Não, senhor. Eles têm poupança? Não, senhor. Eles guardam dólares? Não, senhor. Então, e o que eles fazem? Eles passarinho. E eles são felizes, porque eu cuido deles. Mas eu não entendi ainda. Aí Deus fala: Flor, olha para a flor. Algum estilista italiano veste melhor alguém como eu visto as flores? Não, senhor. Alguma marca tem uma roupa mais linda do que as que eu visto, as ervas do campo? Não, senhor. Então, o que elas fazem? O que os passarinhos fazem para serem cuidados por mim? Nada. Então, faça nada. Porque o que eu quero é que você me conheça. O que eu quero é que você, alcançado pela graça, agora viva no meu reino, usufruindo do meu favor, me conhecendo, se relacionando comigo. Eu tenho princípios e valores para que você viva uma vida abundante. Enquanto isso, todas as coisas serão acrescentadas. Isso é graça. Graça. Afinal, o salmista nos lembra que se não for o Senhor o edificador da casa, em vão trabalham os que a edificam. Agora preste atenção. O texto não está dizendo que a casa não vai ser edificada. O texto está dizendo que se não for o Senhor que edificar, em vão são aqueles que a edificam. Em vão. O que é que tem custado para você a construção da sua casa, da sua vida? Se tem custado a sua saúde, o seu casamento, a sua paz, a sua alegria,
não é Deus que está construindo. Porque logo abaixo o salmista diz, aos seus amados Ele dá, enquanto dormem. É a vida dos passarinhos. Aos seus amados Ele dá. E aí olha essa expressão, Ele dá, presente, dádiva, graça, Ele dá. Enquanto dormem, nós não temos nem dormido. Nós não temos nem dormido mais. Eu não estou falando de uma sociedade rebelde contra o governo de Deus. Estou falando daqueles que se dizem que foram alcançados pela graça, salvos pela graça. Não têm dormido. Por quê? Porque andam atrás de construir as suas próprias casas, vivendo uma vida desatrelada do cuidado bom, amoroso, como um passarinho. Ele dá enquanto dorme. Ele dá enquanto dorme. Deus cuida de você. Deus cuida de você. Eu não vou pedir para você repetir isso para alguém que está do seu lado, mas eu quero que você fale isso. Deus cuida de mim. Fala isso. Fala aí. Deus cuida de mim. Fala isso. Deus cuida. Deus tem cuidado de você. Por isso, o apóstolo Pedro diz, não andem ansiosos, porque Ele tem cuidado de você. Isso é graça de Deus. A graça, então, reformou ou reforma o nosso passado. Por quê? Porque ela nos traz vida quando nós não existíamos. A graça, sim, resolveu o problema do nosso futuro, da eternidade. Porque a gente não precisou fazer nada para Deus enviar Jesus e morrer no meu lugar e no seu lugar. Mas a graça também continua dizendo para mim e para você, hoje, viva por ela, seja conduzido por ela. Deus quer cuidar de você, dê espaço para isso. Você sabia que às vezes a gente não dá espaço para Deus cuidar da gente? Dê espaço para Deus cuidar de você. E você precisa fazer isso amanhã, diariamente. Dar espaço para Deus cuidar de você significa buscar o reino dele em primeiro lugar. Significa se relacionar com Ele. Para de querer vir domingo após domingo, receber uma porção de alimento, quando Deus tem um banquete para você todo dia. Enquanto você se alimentar desse banquete, você vai ver Deus cuidando de você. Pela graça. E aí, Tiago termina, e ele termina com uma exortação. Ele diz assim, agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Essa é a exortação que nos chama a uma postura. Humilhação. A única coisa que Deus espera é a nossa humilhação. No sentido de entender a verdade, Deus. Eu não controlo nem o ar que eu respiro daqui 5 segundos. Como é que eu quero controlar a minha vida, independente do Senhor? Como é que eu que quero fazer tudo, planejar tudo, o negócio depende de mim. E aí Deus está falando para mim e para você, sai desse negócio, que esse negócio é maligno. Não existe vida sem mim. Não existe vida longe, distante da minha graça. E aí a postura que nós fazemos é a melhor postura que você pode fazer. Qual é a postura que uma criança tem, a maioria delas, quando ela toma uma bronca? Assim, ó. Fica quieto. Se arrependa. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça. A graça. Essa é a exortação. É Deus dizendo para mim e para você, volte para minha mão. Volta para minha mão. Para de ficar querendo bater cabeça. Uma sociedade rebelada propõe que você seja senhor sobre si. E assim você será forte. Mas o evangelho da graça, que alcançou Paulo, que alcançou homens e mulheres ao longo da história, a minha vida, e eu espero que a sua vida, nos leva a concluir o oposto. A dizer, quando eu estou fraco,
É aí que eu estou forte. Por quê? Porque aí eu sou sustentado por Deus, pela graça. Eu quero terminar essa reflexão com uma canção. Uma canção que é também de amigos. Eu queria que você fizesse dessa canção a sua oração. Eu devo ter escutado essa música desde que eu ouvi pela primeira vez, umas mais de 200 vezes, sem brincadeira. Eu tenho tentado mudar, já viu mudar a playlist? Mas ela sempre volta. É a canção que a gente precisa fazer diante da graça. Deus, salva-me de mim e faz-me bem-aventurado em Ti. É isso que Deus quer fazer com você. Deus quer salvar você das suas pretensões e sei lá o que você tem de planejamento. Okay? Deus não tem problema nenhum com isso, mas Ele quer te abençoar nisso. Ele quer ser o construtor da casa. Não queira construir nada distante de Deus, porque pode ser que você consiga construir e não será bem-aventurado, feliz, alegre. Então, ajuda-me a confiar, Deus, mesmo quando me faltar confiança. Isso é viver pela graça. A religião diz, não, você não pode ficar triste. Não, que negócio é esse? Então você está em pecado. Mas a graça diz, mesmo quando a confiança te faltar, sustentado pela graça, ela vem, porque ela vem do alto. Deus, me faz enxergar, mesmo quando o meu olhar faltar. Isso é viver pela graça. Talvez hoje você olhe para a sua vida, para as circunstâncias da sua vida, você não consegue ver solução. Aí a graça quer ser derramada sobre você, porque a graça nos faz enxergar, mesmo quando o nosso olhar falta. Feche seus olhos. Deixa a graça te encontrar. Reformar a sua vida. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em Ti. Amém. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de Ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de Ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falar.
compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Nós precisamos, Deus. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Essa é a nossa oração. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Vamos cantar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar quando meu olhar falhar. Você pode cantar isso? Ajuda. Confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Oh Deus, reforma-nos com tua graça, Senhor. Eu quero te pedir para que o Senhor derrame do teu Espírito aqui agora, quebrando toda e qualquer soberba do nosso coração, toda e qualquer independência do nosso coração. Em nome de Jesus, todo espírito de independência seja destruído pelo poder da graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Ah, Deus, que a gente aprenda a ser o último ao invés do primeiro. Nós queremos olhar para os outros não como alguém abaixo de nós, Deus. Livra-nos da nossa independência cognitiva, intelectual, social, em nome de Jesus, Senhor. Porque na verdade nós não somos nada, nós viemos do pó e para o pó voltaremos. A tua graça nos criou, a tua graça nos sustenta. Faça-nos, Deus, distribuir graça, olhar com graça, perdoar com graça, pedir perdão com graça, se humilhar, Deus, para que a gente possa afirmar isso quando nós somos fracos. É aí que nós somos fortes.
porque nós somos sustentados como os passarinhos na palma das tuas mãos, Deus. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, reforma-nos com a tua graça. Nós nos humilhamos, Deus. Eu quero aqui agora, eu reconheço quem eu sou. Eu não sou nada, Deus, nada diante do Senhor. Nada se não for pela sua graça. Nada se não for pelo seu amor. A justiça está no Senhor, a inteligência está no Senhor, a sabedoria, o conhecimento, tudo está no Senhor, Deus. Para que a gente possa viver assim, em dias maus, mesmo quando a confiança faltar. A sua graça nos sustenta. Mesmo quando o nosso olhar falhar, a sua graça nos sustenta. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós a acolhemos. Em nome de Jesus. Amém, Deus.